Quanto mais você pensa em si mesmo, mais miserável você é. E a prova disso foi a crucificação de Jesus. Presta atenção nisso. A forma como os evangelhos relatam a crucificação de Cristo é muito pesada. Porque você morrer crucificado como uma pessoa normal já é uma coisa absurdamente horrível, dolorido, torturante. Porém, a crucificação de Cristo não foi só uma crucificação normal. A Bíblia fala que foi na hora da crucificação de Cristo que Deus derramou o cálice da sua ira, para que Jesus pague assim pelos pecados de todos os eleitos. O livro de Isaías, por exemplo, fala que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. Então assim, a dor e o sofrimento que Jesus passou na cruz é inimaginável para qualquer ser humano normal. Mesmo assim, a Bíblia fala que Jesus fez 3 coisas impressionantes na hora que ele estava nesse momento de extrema dor e aflição. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi se importar com a sua mãe. Cristo, ao ser crucificado, ele se lembrou da sua mãe e se preocupou com ela. Tanto é que ele falou para o seu melhor amigo, João, a seguinte frase. João 19:25. Quando Jesus viu sua mãe ali, ao seu lado do discípulo a quem ele amava, disse: mulher, este é o seu filho. E ao discípulo disse: essa é a sua mãe. Em outras palavras, para você que não entendeu, Jesus estava dizendo o seguinte: João, por favor, cuide da minha mãe agora que eu vou encontrar com meu pai. A segunda coisa que Jesus fez foi pensar também nas pessoas que estavam ali, xingando, batendo nele e crucificando ele. Porque quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia fala que Jesus falou a seguinte frase para Deus: Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Muito incrível, mas não foi só isso. No momento em que Jesus estava mais sofrendo, uma dor que ninguém nem consegue imaginar, Jesus também pensou no seu próximo. A Bíblia fala que Jesus estava sendo crucificado no meio de 2 ladrões. Um desses ladrões, antes de morrer, pediu para Jesus se lembrar dele quando ele fosse pro paraíso. E Jesus, mesmo sem precisar responder esse cara, ele disse: te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então entenda uma coisa. Jesus, ele tinha todos os motivos para que no momento de crucificação dele, ele nem ligasse para ninguém, porque ele estava sentindo uma dor insuportável. Ele podia, com razão, esquecer de amar o próximo e pelo menos naquele momento pensar em si mesmo. Mas não, pelo contrário, dentro do coração de Jesus tinha e tem esse desejo infinito de servir, perdoar e amar. E é exatamente isso que a gente tem que se lembrar todos os dias. Porque ser cristão é trilhar muitas vezes uma guerra contra o seu próprio ego. Porque é o nosso ego que nos impede de servir o nosso próximo. É o nosso ego muitas vezes que nos impede de perdoar, de amar quem não merece, de dar a outra face, de lavar os pés dos nossos irmãos. A Bíblia fala isso. A Bíblia fala que no final do ministério de Jesus, ele reuniu todos os discípulos e lavou os pés deles. Tipo assim, isso é um negócio que nem escravo na época fazia e Jesus fez. E por que ele fez isso? Jesus fez isso porque ele sabia em seu coração que, ao contrário do que o mundo prega, maior no reino de Deus não é aquele que é servido, e sim aquele que serve. Então entenda hoje um negócio: o único jeito de você viver verdadeiramente para Jesus é silenciando o seu próprio ego e deixando que Jesus fale através de você. É parando de pensar só em si mesmo e passando a colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É submetendo a sua própria vontade à vontade de Deus. Essa foi a forma que Jesus viveu nessa terra, e essa é a forma que a gente também precisa viver hoje como cristãos. Amém?